terceira coisa que ele chega aqui e fala para Jesus é o seguinte: ele fala assim, não, é porque eu conheço também a palavra. E a palavra diz que se você. Ele leva ao pináculo do templo, dizem alguns historiadores que tinha cerca de 70 metros de altura. Então, assim, tipo, você levou ele a uma certa altura e falou assim: olha, te joga daqui para baixo, porque está escrito, está lá na Bíblia. Está escrito, está lá na Bíblia, que você dará ordem aos seus anjos, eles vão te segurar para que você não tropece em pedra alguma. Entendeu? Te joga. E aí, se Jesus se joga, o que que acontecia? Entendeu? Então, assim, você tem que ter cuidado, porque o tentador pode chegar e tentar induzir você e falar assim, não, porque isso também está escrito. Olha lá como está escrito. Está escrito, mas você tem que ver o texto, o contexto, no que está realmente falando, porque o inimigo, o diabo, ele é especialista em tirar textos fora do contexto e utilizar para benefício próprio, entendeu? Não é aquilo que a Bíblia estava querendo dizer. Então vai lá olhar esse texto aqui que ele estava mencionando por Jesus, para você ver que não é assim. Você não vai sair, né, se jogando de todo lugar porque você vai flutuar. Não existe. Existe uma lei. Aqui existe a lei, o que? A lei da gravidade. A lei da gravidade não quer saber se você conhece ela, desconhece ela, se você gosta dela, desgosta dela, ela não quer saber de nada. Se você tiver 1 metro de altura e você pular no chão, você cai no chão, né? 1 metro. Se você tiver 50 centímetros de altura e você pular, você cai, você não sobe, você cai. É isso que acontece, né? Então, assim, você tem que ter cuidado, porque ele pode utilizar essas coisas. E aí Jesus responde da seguinte forma: e Jesus respondendo disse: não está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então, pela virtude do Espírito, voltou para a Galiléia e sua fama correu por todas as terras ao redor. Então, veja, depois que ele passa pela sua. Depois que ele. Veja, se até Jesus. Se até Jesus teve que fazer, cumprir os passo a passo normal da vida para poder fazer as coisas dele, você acha que comigo e com você vai ser diferente? Né? Então, primeiro, né, teve ali o nascimento, o crescimento, o desenvolvimento. Ele chega naquela idade de 30 anos. Então, agora é hora de começar? Agora é hora de começar. Por quê? Porque um homem lá de 30 anos naquela época era como um homem hoje de 18. Ele toma maior idade e ele, né, tá apto para começar a fazer as coisas ali. Então, ele chegou à maioridade ali, né? Vou colocar assim, tá? Chegou à maioridade ali. Vou começar a minha obra? Vou começar a minha obra. Tudo bem. O que tem que fazer? Tem que batizar. Então, ele chega para batizar, o João, que era o batizador dele, fala assim: não, você que deve me batizar, eu não posso te batizar. Ele falou: ó, você tem que cumprir o que é certo. E o que é certo é você me batiza. Aí ele foi batizado. E aí, depois que ele foi batizado, ele passa pela tribulação, pela tentação, né? Desculpa. Ele passa pela tentação, ele fica ali na tentação durante aquele tempo, ele vence a tentação. Veja, é uma das. Não é a única, tá? Diz o texto aqui, ausentou-se dele por algum tempo. Não é a única, né? Mas uma das mais fortes. Ele vence ali a tentação, depois tem outras. Ele vence ali a tentação. Depois que ele vence a tentação, então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para Galiléia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Olha, se o Senhor tem falado contigo para você fazer um jejum prolongado, se o Senhor tem falado contigo para você fazer um jejum, esse jejum é uma preparação para algo que ele vai fazer na sua vida, tá? Então, assim, esse jejum foi algo preparatório na vida de Jesus para ele começar o ministério dele. Depois que ele começa o ministério dele, depois que ele faz esse jejum, depois que ele passa pela tentação, a sua fama corre por toda a Galileia. Então, quando o Senhor te chama para fazer, às vezes a gente não entende e fala assim: o que é por que eu tenho que fazer? Às vezes o Senhor não responde todos os porquês,
mas ele te dá uma ordem. Ele fala com você: olha, filho, você tem que fazer aí 20 dias. E aí você fala, mas para quê? Eu não sabe, eu nem sei direito para quê. Não, você não, a gente não precisa saber direito para quê. É só fazer, entendeu? É só fazer. Então, assim, o Senhor tinha me falado, quando o Senhor falou comigo em relação a eu fazer o meu jejum prolongado, ele falou comigo e eu imagino que seja pelo meu ministério, entendeu? Eu imagino que seja pelo meu ministério, mas eu só sei que o Senhor me mandou, eu fui lá e cumpri. Então, não adianta o Senhor falar com você e você não cumprir, porque se você não cumprir, você não vai para a próxima etapa. Olha, uma coisa que eu tenho aprendido e que eu quero compartilhar com você é o seguinte: Deus não te dá a próxima ordem se você não cumprir esta primeiro. Então não tem, sabe, escada? Escada é assim, você dá um passo, depois que você deu aquele passo, concluiu aquele passo, você começa a dar o outro passo. Então, assim, não tem elevador na parada, não, entendeu? Não tem, não existe elevador. Então, assim, você vai dar um passo aqui no primeiro degrau e depois você já vai dar um passo no 10º. Não existe isso, tá? Isso não existe, fora de cogitação. Então, se até Jesus teve que passar por todas as etapas corretas, você acha que, imagina, em algum momento que eu e você não vamos fazer isso, a gente vai ter que fazer, tá? Então, o Senhor falou para ele, olha, faz o jejum. Ele foi levado pelo Espírito lá, ele fez o jejum. Quando ele sai de lá, ele começa o seu ministério começa a desenvolver e crescer, e ele começou a ficar famoso e conhecido naquela região toda. Entendeu? Não que o Senhor vá te dar fama, né? Ou não sei, mas se o Senhor quiser te dar fama, glória a Deus. Utilizado para a glória dele, né? Agora, você precisa fazer aquilo que o Senhor fez sem ficar questionando. Não teve nenhum momento aqui no texto que eu li para você em que o Senhor falou assim: vai para o deserto, porque você vai ser tentado por 40 dias, porque depois disso eu vou fazer isso e aquilo. Não, 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 não. Ele foi levado para o deserto, chegou lá e teve que fazer, cumprir a tentação. Então, o Senhor falou com você, você entendeu o que ele falou com você? Então você cumpre primeiro essa parte. Cumpriu? Ok. Fez? Ok. Entregou? Ok. Você fez isso, agora é com Deus. E aí Deus vai fazer o restante. Você pode ficar tranquilo, porque Deus nunca falha, tá? E nem se atrasa nas coisas. Se ele falou com você para você fazer, ele tem algo preparado para você, maravilhoso, que já está pronto. É só para você continuar lá. É só para você chegar lá. Mas antes desse passo aqui, tem esse primeiro passo que você precisa cumprir, que é aquilo que o Senhor tem falado contigo agora, tá bom? Não sei qual o jejum que o Senhor tem falado contigo, mas uma coisa eu quero te encorajar. Faça esse jejum obedecendo, sem reclamar, sem pestanejar. Se você falhar e quebrar, volta e começa de novo, tá? E faz ele do jeito que o Senhor tem falado com você.